Sejam muito bem-vindos, meus caros. No dia de hoje vamos falar um bocadinho sobre um projeto para o país. O convidado é conhecido, acho que não precisa de uma introdução. No dia de hoje vamos falar um bocadinho sobre a atualidade política, vou tentar que não seja político o episódio, um bocadinho sobre o programa e também projetos para o futuro e também um bocadinho do percurso pessoal. Dr. André Ventura, obrigado. Como está? Por me receber aqui na Assembleia da República. Agradeço-lhe o convite, que acho que é importante para podermos estar em contacto diretamente com as pessoas. Acho que o trabalho que faz é muito importante e obrigado por me convidar a participar. Eu é que agradeço. No início do podcast gostava de fazer aqui esta pergunta sobre um bocadinho do percurso, antes de irmos à razão pela qual pede uma oportunidade. Eu gostava de perguntar que percurso é que o trouxe até à liderança deste partido, e que ligações é que vê entre o seu passado e esta liderança, se é que há alguma, pode até nem ter nenhum. O meu percurso é um percurso relativamente... Ou seja, o meu percurso é comum e incomum ao mesmo tempo. É comum no sentido que é a vida de um jovem que nasce num subúrbio de uma cidade, neste caso Lisboa. Eu sou de Mem Martins, cresci em Mem Martins, a minha escola foi feita em Mem Martins, quer a escola primária foi feita numa escola onde a minha avó era cozinheira, que era uma escola de cooperativa. A minha escola básica foi feita também em Mem Martins. A escola secundária foi feita na Portela de Sintra, que é um bocadinho mais à frente. Ou seja, é o percurso de um jovem normal com os problemas de um jovem mau, enfim, da minha geração, que foram os problemas de viver num subúrbio, onde nós sentíamos muito, como eu tenho dito, que o Estado não estava presente, onde nós sentimos muito que o país afundou, e não sentíamos teoricamente, sentíamos mesmo na prática. E esse percurso, ali naquela zona, antes do seminário e da Faculdade de Direito, permitiu-me perceber um bocado. Moldou-me para sempre neste sentido, moldou a minha linguagem para sempre e moldou a pessoa que eu sou, isso para sempre, porque não era um meio privilegiado, também, em bom da verdade, não era um meio, enfim, absolutamente empobrecido, era uma espécie de classe média baixa. Isso permitiu-me ver como talvez a maioria da população se sente e vive, e moldou a minha vida para sempre, moldou-me em termos ideológicos, moldou-me em termos de prioridades. Às vezes muita gente à direita diz que eu não sou de direita verdadeiramente, que as minhas prioridades não são de direita, ou por questões mais morais ou mais ideológicas, e eu acho que sou uma pessoa de direita, sinto-me como uma pessoa de direita, mas de facto as minhas prioridades não se desenraizam daquela pessoa que cresceu neste meio, que viveu as dificuldades de pessoas deste meio, e que mesmo quando foi estudar para a Faculdade de Direito vinha ainda com esta bagagem toda. Portanto, o que é que talvez possa ter ligação com a liderança do Chega? Eu depois estive no seminário, eu não fui batizado quando era novo, batizei-me depois, já num percurso mais tarde, portanto só conheci o cristianismo e a fé já num período mais avançado da minha vida. Com que idade? Com 14 anos. Com 14 anos, só me batizei também nessa altura, o que era uma coisa muito incomum para a maior parte dos meus amigos, que eram batizados. Hoje já se vê nesta geração mais nova, muita gente que os pais optaram por não os batizar. É errado na minha perspectiva, mas os meus pais também optaram assim, eu respeito isso. O meu irmão, por exemplo, não é batizado, mas eu optei por fazê-lo, já num momento mais tarde da minha vida. O que me ficou daquele momento, talvez, não é nenhum clichê, é mesmo o que sinto, é talvez o ter que lutar pelas coisas, o que talvez toda a gente que vive num subúrbio sente, é que tem que lutar pelas coisas, tem que lutar para conseguir ter uma vida um bocado melhor, tem que lutar para ter uma casa um bocadinho melhor, tem que lutar para conseguir ter combustível para poder circular, e um certo sentido de injustiças. Há pessoas que dizem que isto é inveja de quem não vem de uma classe privilegiada ou que vive revoltado com a vida. Eu não sei se é isso ou não, isso eu deixo para os outros avaliar sobre mim próprio, não sou bom a avaliar sobre mim próprio, mas há uma certa revolta no meu caráter, isso é evidente, uma revolta que vem de ter sentido que o país nos últimos anos deu tudo a uns e esqueceu os outros. Enfim, eu procurei lutar contra isso mesmo, o percurso todo que fiz. Depois procurei não só lutar para conseguir ter uma vida minimamente digna e boa, mas também criar um projeto ou participar num projeto que eu sentisse que podia mudar a vida dessas pessoas, e o Chega é um bocado o sinal disso, é o sinal dessa luta para transformar a vida das pessoas. Um bocado, eu também o tentei noutro partido, eu fui militante do PSD, dirigente do PSD, candidato pelo PSD, mas claramente esta é a luta da minha vida e esta claramente é a luta da minha personalidade, digamos assim.
Depois da resposta, eu gostava de juntar isso agora aqui uma pergunta mais genérica e depois avançava aqui para algumas áreas do programa. Já falou em 30 prioridades, segundo me recordo, e eu gostava genericamente de perguntar em primeiro lugar, o Dr. André Ventura pede uma oportunidade. Genericamente pede uma oportunidade para quê? Ou seja, porquê uma oportunidade e porquê agora? Nós estamos num momento absolutamente incrível da nossa vida política nacional. Nós temos tido eleições atrás de eleições. Eu acho que há poucos países, mesmo os piores exemplos da Europa, não têm estado neste estado. E nós tínhamos vários países que tínhamos como referência negativa, o caso de Itália, como estando sempre em eleições. É cada ano que passa, ou cada 2 anos, novas eleições. E Portugal tornou-se um bocado isso, um certo caos político. Este caos político tem coisas muito negativas, aliás a maior parte são negativas para a economia, para a vida das pessoas, para o emprego, para o investimento, mas tem uma coisa boa, é que as pessoas vão ter outra oportunidade de voltar a escolher, e as pessoas têm escolhido PS e PSD em 50 anos, sempre. Na última eleição, em março, pela primeira vez um partido quebrou esse bipartidarismo, pondo-se nos 18,2%. Ultrapassando a barreira de 1 milhão de votos, o que era inédito em Portugal desde 1987. Isto significa que agora é o momento que têm para poder dizer que querem mesmo consolidar essa mudança e dar uma oportunidade, ou se querem voltar ao sistema bipartidário PS-PSD. Portanto, para nós é um momento decisivo, no sentido em que conseguimos, digamos assim, isto é como se os dois estivessem aqui, nós chegámos ao patamar deles e, por coisa do destino, como se costuma dizer, vai haver agora uma nova eleição. Portanto, esta é uma oportunidade que as pessoas têm na mão de dizer, nesta nova eleição eu não vou escolher nem um nem outro, vou dar uma oportunidade a uma coisa diferente. Ou seja, no fundo mesmo os que acham que eu vou ser um erro, e pode haver quem ache que nos está a ver e que acha que eu sou um erro, ou que eu vou ser muito autoritário, ou que eu vou atropelar a Constituição, ou que eu vou pôr em causa direitos fundamentais das pessoas, mesmo os que acham isso, que estão errados, mas eu compreendo que há pessoas que acham que eu sou muito radical em algumas coisas, ou que sou muito firme noutras, ou até arrojado demais noutras. Erraram durante 50 anos. Não é por darem uma oportunidade a uma pessoa de fora, a um outsider do sistema, que a vida deles vai ficar para sempre comprometida. Quer dizer, nós já errámos 50 anos, votámos nuns e noutros, correu mal. Quer dizer, correu mal no sentido, não quero agora fazer aquele populismo do género que correu tudo mal. Não, houve coisas em Portugal que melhoraram nos últimos anos, isso é uma evidência. Mas quer dizer, no geral, PS e PSD não nos trouxeram grande coisa. Ainda hoje soubemos que, apesar de toda esta conversa da AD e do PSD sobre impostos, e que iam fazer muito diferente, eu até coloquei aqui para anotar, hoje a carga fiscal atingiu novamente 35,7% do PIB, ou seja, um valor histórico. Que é acima dos tempos da Troika. Acima dos tempos da Troika, quer dizer, e estão a fazer o mesmo que o PS tinha feito. Por isso, quando eu digo dê-me uma oportunidade, é para mostrar que nós vamos mesmo tentar, no controle da imigração, na segurança, nos impostos, fazer diferente. E mesmo os que acham, é perigoso. Bom, mas o que é mais perigoso? É arriscar numa pessoa e tentar ver se ela consegue fazer mesmo o que diz, ou arriscar nos mesmos de sempre, que já deram provas em 50 anos que falharam. Isso, dei-me uma oportunidade. Sim. Eu tenho aqui perguntas, eu acho que é um tema que não tem sido abordado de um modo geral e é um tema que eu acho que é fatal para a civilização ocidental. Eu gostava de lhe perguntar sobre natalidade, era um tema que eu gostava de abordar. Tendo em conta a imigração, e eu falava disso até hoje, nós temos em Portugal uma taxa de 1,4 filhos por mãe. Como o Dr. André Ventura sabe, 2,1 é o mínimo para se manter a população. Eu gostava de lhe perguntar, até porque temos uma entrada massiva e os imigrantes duplicaram no espaço de 10 anos e nós estamos a diminuir, portanto o resultado da matemática não é racista, como dizem os norte-americanos, não é? Eu gostava de lhe perguntar como é que viu, em primeiro lugar, esta regularização da maior parte das 400 mil pendências, das tão famosas 400 mil pendências, e como é que pretende implementar algumas medidas para melhorar a situação da natalidade, eventualmente tendo como exemplo algumas medidas do governo de Vítor Orbán. Sim, quer dizer, como eu tenho dito, nós não podemos ser cegos em política. Às vezes muita gente critica-me, o Vítor Orbán fez isto e aquilo, e o Bolsonaro, e o Donald Trump, e a Meloni em Itália. Já agora, eu acho que a Meloni está a governar de forma inacreditavelmente boa, mesmo não sendo até do partido europeu a que pertence, porque o Salvini é que pertence ao nosso partido europeu. Agora, a Hungria tem sido uma referência, gosto-se mais ou menos do homem. Isto não tem a ver com preferências pessoais, em termos de natalidade, porque tem dito, nós não queremos vagas de imigração, nós queremos é promover a natalidade. Queremos que os jovens húngaros se fixem, que casem, que construam família, que se instalem e que se multipliquem, e é assim que nós conseguimos que um país fique sustentável.
Quando nós atropelamos esse argumento e passamos logo para o bom, mas a economia precisa. A economia portuguesa não é a economia húngara, Portugal é maior que a Hungria, Portugal tem outras necessidades, etc. Nada disso interrompe o argumento de que nós devíamos, em primeiro lugar, apostar na natalidade, fixar jovens em Portugal, e isto só se consegue de duas formas. Não há nenhum estímulo em Portugal sério à constituição de família hoje em dia. Olha, o IRS, estamos agora a falar muito do IRS em Portugal, penaliza largamente as famílias, penaliza-as. E este ano vai penalizar mais. As pessoas que estão agora a preencher o IRS estão a sentir como vão ter reembolsos mais baixos ou vão pagar mais. Nós não temos um sistema fiscal, como a Hungria teve coragem de fazer, de beneficiar quem tem mais filhos. Olha, estou à vontade que eu não tenho. E, portanto, nem sequer se pode dizer que eu estou a beneficiar. Eu gostava de ter, mas não tenho. Isto significa o quê? Que nós temos que deixar de ter medo de querer promover a família e querer promover a natalidade do ponto de vista fiscal, porque vamos discriminar outras pessoas. Não, eu compreendo, e volto a dizer, mesmo eu que não tenho filhos, compreendo que Portugal tem que pôr uma política de natalidade e de promoção da natalidade acima de qualquer outra coisa, porque é o nosso futuro e a nossa identidade que está em causa. Quando digo identidade, não é usar um argumento identitarista puro ou bacoco, é porque um país que sofre vagas de imigração como nós estamos a ter, e que de repente chega aos 5%, 7%, 10%, 12%, que penso que já andará à volta disto, e não estamos a contar com os ilegais, 12%, a caminho dos 15% de população imigrante. Um país que tem 11 milhões de pessoas, ter de repente 15% de população imigrante, isto é um risco à nossa identidade. Isto não é só um risco em termos das mulheres, porque vêm pessoas que não respeitam as mulheres e vêm de culturas diferentes, um risco para o mercado de trabalho, para a habitação, porque não é só para usar o argumento, mas é mesmo verdade, quer dizer, se começam a chegar pessoas interminavelmente, a habitação é finita, vai ter que ter um limite, mas há um risco de identidade. O risco de identidade é de repente chegarmos a algumas terras do país. Eu sei que a esquerda não gosta de ouvir isto, mas eu não me sinto confortável. Honestamente, isto não tem a ver com racismo, nem com gostar mais de uma etnia ou menos, mas como eu tenho tido, enfim, o privilégio de percorrer o país todo, eu chego a zonas do país onde eu penso que estou no Paquistão, ou parece que estou em Islamabad. Quer dizer, isso não é suposto ser assim, não é suposto ser assim. Isto não quer dizer que não haja imigração, isto não quer dizer, ou Rio de Janeiro, que alguns também me dizem que devemos ter, que eu tenho sido muito permissivo com a imigração brasileira. É igual, eu não quero ser nem uma favela do Rio de Janeiro, nem uma rua de Islamabad, nem uma viela de Nova Delhi, não quero. E, portanto, desculpem lá se eu acho que a identidade nacional é uma coisa importante de se manter. Como é que isto se resolve e o que é que podemos fazer de diferente aqui? Obviamente que regularizar pessoas em massa é um sinal errado. Isto os nossos parceiros da Europa têm-no todos dito. Se nós temos 400 mil pessoas ou meio milhão de pessoas que vieram ilegais para cá, entraram ilegalmente, logo ser ilegal devia-nos chamar um alerta, não é? Quer dizer, é ilegal. Se é ilegal não devemos promover. Mas passando essa parte, estão ilegais. E nós a solução que lhes dizemos é, como o PS quis fazer e como infelizmente o PSD continua em alguma parte, estão ilegais, nós vamos agora criar mais um programa de regularização. E portanto regularizamos os que estão ilegais. Que sinal é que isto dá para o mundo? Venham, entrem legal ou ilegalmente, porque cedo ou tarde vocês vão ser legalizados. Isto é um erro do lesa pátria, é um chamariz à imigração ilegal, é um chamariz a que bandidagem entra em Portugal como tem entrado, muita oriunda do Brasil, do Paquistão, da Índia, porque sentem que aqui não há controle nenhum. Eu tenho chamado a atenção nas televisões, quando às vezes passam uma notícia que as pessoas veem em modo muito pequeno, mas que está lá, que é procurado pela Interpol ou procurado pela Justiça Internacional, estava em Portugal. E o que as pessoas deviam perguntar era, como é que está em Portugal? Quer dizer, como é que um tipo que é procurado pela Interpol ou que tem um mandato internacional, um mandato de detenção internacional, ou é procurado pela Justiça brasileira ou indiana, está em Portugal a viver livremente, tranquilamente, e é apanhado porque comete um crime em Portugal? Quer dizer, isto está tudo errado. Nós devíamos era ter impedido que ele entrasse em Portugal. Não conseguimos impedir todos, e ninguém que diga que o vai fazer se for honesto. Mas podemos dizer que vamos começar a controlar as fronteiras a sério e a não deixar entrar toda a gente. Segundo ponto, os processos de regularização de imigrantes têm que obedecer, na minha perspectiva, nós não podemos fechar o país completamente, isso não é possível no momento em que vivemos agora, nem é possível face às regras em que vivemos, bem ou mal, eu até discordo delas, mas nós vivemos neste momento imersos noutras regras que não são só as nossas. Sim. O que é que podemos sim fazer? Podemos fazer com que a imigração seja controlada e garantir que não entram em Portugal pessoas que são criminosos ou que não vêm para cá fazer nada e só viver de subsídios, e dois, podemos garantir, aliás, três, podemos garantir que os que vêm obedecem a uma necessidade da economia nacional através de um sistema de cotas, como tem a Suíça, o Canadá, os Estados Unidos é diferente, e três, talvez o mais importante,
e que eu não compreendo como é que é objeto de discussão sequer, é que quem comete um crime em Portugal e é imigrante tem que ser deportado imediatamente. Cumpre a sua pena de prisão e tem que ser deportado. Nós tivemos este ano, eu penso que foi este ano, eu falei disso até nas redes sociais, o caso de um violador, penso que era cabo-verdiano, que violou várias mulheres em Portugal, em Coimbra, foi condenado, está na prisão, mas foi condenado também à pena de expulsão. E o Supremo Tribunal recentemente revogou essa pena de expulsão, o que significa que ele, quando sair da prisão, fica em Portugal. Eu pergunto se isto faz algum sentido. Quer dizer, nós, é como se diz, nós os nossos temos que viver com eles. É pô-los na prisão, mas temos que viver com eles, são nossos. Agora, se aceitamos que quem venha de fora cometa crimes e fica em Portugal, então nós deixámos de ser um país, tornámos-nos um albergue. E eu queria evitar que Portugal se tornasse um albergue. Sim. Eu, sobre a questão da imigração, falou do sistema de cotas. Da natalidade, tem prioridades para o programa deste ano? Ainda bem que eu reforço isso, que houve 3 ou 4 coisas que me falhou dizer no meio do resto do tema. A política fiscal é um eixo, mas não é o único. Nós, em termos de natalidade, temos tido um percurso, eu não sei se Portugal neste momento está nos piores da Europa, mas sei que está nos mais envelhecidos, Portugal e Itália. O que significa que nós só temos 2 soluções enquanto país. Ou promovemos a natalidade, e isso também significa ter a capacidade de dar aos jovens o terem vontade de ter filhos mais cedo, porque mais cedo significa que provavelmente também terão constituição de família mais cedo, terão mais filhos e etc. Se continuamos a ter os jovens a sair de casa aos 34 anos, vamos ter menos filhos, isso parece-me uma evidência, acho que é uma evidência, e nós vamos priorizar a aquisição de casa pelos jovens, para que eles possam constituir família e ter a sua habitação própria. Esse é o ponto 1. O outro ponto é a parte fiscal, que já lhe referi também, de incentivar os que tenham filhos e as famílias que tenham filhos e que se consolidem e se estabeleçam em Portugal. O terceiro é as empresas, porque eu tenho falado com vários empresários, mas uma coisa é a conversa, outra é a realidade, e a realidade de muitas mulheres é que hoje sentem dificuldades no local de trabalho quando ficam grávidas ou quando querem ter filhos, e nós temos que ultrapassar essa fase. Isto tem custos para as empresas? Tem, mas os benefícios que vamos ter a médio e longo prazo são muito maiores. Nós temos que fazer uma atitude, 1, de pedagogia com as empresas, 2, de benefícios também às empresas, que incentivem as suas colaboradoras e protejam as suas colaboradoras que têm filhos, e não façam como fez o Bloco de Esquerda, que é despedi-las, ao contrário do que defendem aqui. Sim. Para os outros. Acho que era mesmo importante que também houvesse uma política empresarial de defesa das mães, para garantir que nós temos um futuro enquanto país, senão um dia nós seremos uma colónia de um outro país maior qualquer. Portanto, eu diria que a aposta da natalidade deve seguir um modelo como temos visto na Hungria, e agora recentemente em Itália também, é preciso dizer isso. Sim. O modelo americano ainda não se conseguiu ver muito bem, porque o presidente foi eleito este ano, mas acho que a Hungria e a Itália já deram provas de que está a funcionar. Os jovens húngaros são hoje muito mais protegidos, eu diria que a maior parte dos jovens europeus nos seus países, e isso é um modelo que temos que seguir. E a promoção e a proteção empresarial e fiscal de quem quer ter filhos e constituir família, acho que é uma prioridade, e o Chega, nas suas prioridades, vai consagrá-lo de forma clara. Uma dessas 30 prioridades, aliás 2, serão jovens e família, para dizer às pessoas que nós não desistimos deste tema, mesmo num país tão envelhecido como Portugal. Sim, claro, que ainda faz mais falta, tendo em conta. Exatamente. Eu gostava agora de abordar, o Dr. André Ventura mencionava a fiscalidade e a economia, e eu gostava de abordar até aquele que eu considero ser algum dos receios que eventualmente pode existir. Eu fiz uma espécie de uma sondagem que permitia às pessoas perguntar aquilo que mais queriam ouvir da sua parte. E uma das coisas que eu vi mais foi o equilíbrio das contas, a nível de... Por causa das propostas. Sim, exatamente. E uma das propostas que mencionavam em particular era a questão de equiparar... A pensão. Sim, a pensão, exatamente. E eu gostava de lhe perguntar como é que o Dr. André Ventura, na hipótese de ter a oportunidade que pede, como é que vai equilibrar as contas com a possibilidade de uma proposta que é cara, ainda que ao longo de 3 anos é uma proposta cara, de 4 anos, digo. 4 anos. E como é que equilibra essa situação, tendo em conta a possibilidade de descermos a dívida pública, que é um dos problemas a nível europeu. Sim. Aliás, neste momento, uma das formas de financiamento do REARM que a Ursula von der Leyen menciona é precisamente contrair mais dívida, que no meu entender é uma tragédia, mas pronto, as coisas são o que são. E eu gostava de lhe perguntar como é que fará esse equilíbrio de contas com propostas como esta, que são caras. Sem dúvida, e acho que só mostra que as pessoas querem mesmo saber e estão preocupadas em saber e conhecer a sustentabilidade das propostas, o que é bom em democracia, e nós devemos sujeitar-nos a isso. Nós apresentámos uma proposta que foi de facto, digamos assim, forte, radical, que nem sei se é muito popular, obviamente, nas classes mais jovens, que é que até quem nos segue mais, porque evidentemente sabem que de uma forma ou de outra vão ter que contribuir para que esta proposta seja efetivada através dos seus impostos e através das suas contribuições, mas que para nós é um desígnio nacional e que se prende com o nível de pobreza que temos hoje em Portugal.
Nós temos tido um nível de pobreza a aumentar no país, mesmo em níveis comparativos, e nessa pobreza há uma mancha muito significativa de pessoas idosas. Estamos a falar de pessoas, para que compreendam, que recebem, alguns deles, 279 euros de reforma, 300 euros de reforma. Sim. Alguns deles vivem em cidades onde a casa custa 500 euros. Por isso é que também em muitos sítios os sem-abrigo têm aumentado, porque as pessoas não conseguem pagar a casa onde estão. Isto tem-nos prejudicado a todos os níveis. Isto para chegar depois ao ponto de onde é que vamos, como é que vamos buscar esse dinheiro. As pessoas pensam, isto são pessoas que podem não ter contribuído durante uma parte da sua vida, ou contribuir um pouco, e eu também lhes quero dizer isto: o sistema contributivo era muito diferente daquele que é hoje, para muitas destas pessoas, que trabalharam ou na restauração, ou na hotelaria, ou na agricultura, ou nos transportes. O sistema contributivo não tem nada a ver com o que é hoje. Portanto, é verdade que algumas pessoas contribuíram um pouco ou menos, mas eles existem, estão cá e temos que lidar com a situação. Claro. Uma classe envelhecida, que é maioritária em Portugal, pobre, não tem só consequências para eles próprios. Gera uma pressão enorme no sistema de habitação pública e não pública. Gera uma pressão enorme no sistema de saúde, e por isso é que nós temos desperdício e fraude no sistema de saúde. Provavelmente deve ser dos maiores da Europa em percentagem, porque é uma coisa brutal. Eu dei o exemplo na última campanha eleitoral. Nós estamos a falar de 1.000 milhões em desperdício no sistema de saúde. 1.000 milhões todos os anos. 1.000 milhões. Não é uma brincadeira. Dava para pagar esta proposta em grande parte. E ao mesmo tempo gera uma pressão social, porque quando os avós ficam muito pobres e não conseguem pagar as suas despesas básicas e começam a ter que escolher entre farmácia ou supermercado, e têm que escolher entre comprar comprimidos ou comprar comida, isto tem um impacto nas gerações a seguir, porque têm que contribuir e têm que ajudar. Ninguém, a menos que não tenha nenhum sentido de humanidade, deixa os seus avós a morrer à fome ou a não conseguirem comprar medicamentos. O que é que eu quero dizer com isto? Porque é que esta proposta é importante? Porque ela não é para dizer, os mais velhos são mais pobres e nós vamos ajudá-los a não ser tão pobres. Não é só isso. Ao serem pobres, eles geram uma pressão enorme no sistema público de habitação, de saúde, social, que nos está a empobrecer a todos. Mas, ao nível dos dados europeus, isto envergonha-nos. Porque põe os nossos mais... Eu vou a todos os países da Europa representar o Chega, eu vejo os reformados a viajar, vejo os reformados a irem aceder à cultura, a poderem ter uma vida digna, e nós temos os nossos que trabalharam décadas, e não conseguem sair de Portugal, porque não conseguem sequer pagar cá a casa, quanto mais ir a algum lado, quanto mais fazer um passeio, quanto mais fazer uma visita. Portanto, primeira análise do problema, temos que corrigir isto? Temos. É caro? É. Porque nós tivemos a preocupação de fazer as contas e de dizer que esta é uma proposta cara. Como é que a queremos ir colmatar? E como é que a queremos sustentar? Primeiro, é uma proposta há 4 anos e não uma proposta para ser feita imediatamente. 2, queremos conseguir, através do confisco de bens na luta contra a corrupção, conseguir que uma parte destes bens, estamos a falar de 18 mil milhões por ano, que perdemos para a corrupção, mas não vamos conseguir buscar tudo isto, como é evidente, e quem disser o contrário está a mentir, mas conseguir, através de uma política de confisco, aliás o Governo veio agora atrás de nós no início deste ano, porque deu-nos razão, conseguir ir buscar algum deste dinheiro para ajudar a pagar estas pensões. 2, queremos conseguir, através de uma contribuição de solidariedade, ir buscar algum dinheiro para pagar estas pensões. Como é que funcionaria essa contribuição? A nossa proposta da contribuição de solidariedade prende-se essencialmente com os setores que beneficiaram da inflação nos últimos anos. Isto é, os setores da banca, os setores do petróleo e das gasolinas, e as grandes empresas a retalho, que venderam produtos muito mais caros sem nenhum esforço para isso. Foi porque a inflação aumentou, fruto da guerra e fruto de outros condicionalismos. Há quem diga que isto é de esquerda, que é uma proposta mais de esquerda do que de direita. É-me pouco importante se ela é de esquerda ou de direita. Eu não gosto de taxar lucros. Eu acho que as empresas devem ter lucros. Quanto mais tiverem, melhor. E percebo que haja pessoas à direita que dizem assim: eu não gosto disto, taxar lucros revolve-me o sistema. A mim também. Mas deixem-me dizer-vos isto: o dinheiro não nasce das árvores. Ponto 1. Nós não criamos dinheiro, e quando vos dizem que estamos a criar, nós estamos a ir buscar a outros que trabalham para vos dar. Temos que ir buscá-lo por isso a algum lado. Não podemos aumentar impostos, porque, como eu acabei de dizer, estamos com uma carga fiscal de 35,7%. Não podemos aumentar sobre a classe média, porque já não dá mais. Quer dizer, é o que eu lhe dizia no início dos subúrbios. As pessoas hoje não conseguem pôr gasolina no carro, portanto não nos posso aumentar mais os impostos. O que é que podemos fazer? Combate à fraude, combate ao desperdício e permitir que alguns temporariamente sejam solidários com a situação. Quem são estes? Os que tiveram também nos últimos anos lucros muito maiores. Por isso nós propusemos uma taxa de solidariedade que permitisse, sobretudo as grandes internacionais do petróleo, das gasolineiras e da energia e também da banca,
que contribuíssem com uma parte desses lucros que serviriam para duas coisas na nossa perspectiva. Para conseguir um sistema de pensões mais justo e para conseguir que o crédito à habitação em Portugal e o acesso à habitação fosse mais facilitado. Ouça, não há soluções milagrosas e eu também estou aberto ao debate ou outras soluções que me digam assim, olha, é melhor assim, pronto, então vamos debater e vamos ver se é melhor assim. Quero só que percebam isto, um país em que as pensões não aumentam, ou melhor, em que a classe mais envelhecida, que vai sendo cada vez mais, empobrece, em que o acesso à habitação se torna impossível, é um país que é uma bomba relógio prestes a explodir. Foi assim sempre na história e não há de ser diferente cá. Se as pessoas de repente sentirem que não conseguem pagar a casa, que os mais velhos sintam que estão com medo porque já não conseguem sustentar-se e já não podem voltar ao mercado de trabalho, têm 70 anos ou 75, é uma bomba relógio. Portanto, isto vai ser caro, vai, eu não quero mentir, vai prejudicar outros investimentos, vai, mas nós temos que, se queremos ser um país mesmo moderno, na vanguarda, temos que acabar com a pobreza primeiro. Não faz sentido andarmos a receber Web Summits e a fingir que somos muito modernos e que temos em Lisboa a grande capital do investimento e da inovação, ou no Porto, ou em Braga, mas depois saímos um bocadinho dos centros da cidade e a miséria, pobreza e pessoas que não conseguem pagar as contas. Faz-me sempre lembrar quando fui a Luanda, em que se andarmos ali no centro parece que estamos numa bolha de riqueza e de inovação, mas as periferias são... sai-se um bocadinho do centro e não é preciso muito e os miúdos andam de chinelos, andam todos rotos e as pessoas não têm onde cair mortas e vivem em barracas. Quer dizer, isto tem que ser resolvido. Vai custar? Vai. Não quer saber se é de esquerda ou se é de direita. Isto tem que ser resolvido. E eu quero mesmo resolver o problema das pensões em Portugal, porque acho que são miseráveis. Acho que são... Eu sobre o tema do equilíbrio das contas, que é para depois fazer aqui umas perguntas finais, sobre o tema do equilíbrio das contas e sobre esta proposta em específico, o Dr. André Ventura não tem algum receio que eventualmente as empresas que possam ser obrigadas a contribuir com esta situação se possam afastar do país e eventualmente termos, ou seja, em vez de termos alguns impostos com a presença delas, deixarmos de os ter? E em segundo lugar, gostaria de perguntar quanto é que acha que conseguiria retirar da corrupção para eventualmente financiar esta proposta? Nós, se tivermos uma política séria em termos de corrupção, de rápida, sobretudo, capaz de confiscar bens que foram produto da corrupção, eu estou em crer que nós conseguiremos ir buscar uns 10 mil milhões de euros por ano, que depois vai descendo, porque se começarmos a combater o fenómeno, conseguimos ir buscar uns entre 7 a 10 mil milhões de euros a este fenómeno. Se estamos a perder para ele cerca de 20 mil milhões, 18 ou 20 mil milhões, eu quero acreditar que uma política forte de confisco prévio... Logo no primeiro ano, acha que conseguiria acho que conseguimos caminhar para isso, porque nós temos hoje uma consolidação da corrupção em Portugal muito forte, em que as pessoas sentem completa impunidade, toda a gente sente que não acontece nada, e mesmo que depois são alvos de processos, que a nossa Polícia Judiciária de facto faz o que pode e o que não pode, o que é que acontece? É que as leis não permitem que se vá a esse património logo. E, portanto, ficamos à espera de julgamentos que demoram 15 anos, 20 anos, quando chegam lá o dinheiro já desapareceu. Estamos a falar de pessoas, olha, como o José Sócrates, o Ricardo Salgado, os casos do BPN, que vimos, os números estão lá nos processos. Mas há profissionais de justiça, que ao mesmo tempo também se queixam da falta de recursos e, portanto, também haverá um certo investimento, não é? É evidente. Não pode haver trabalho sério neste campo se não houver um reforço de meios. Tenho que dizer também a bom da verdade, porque nós em política devemos ser honestos intelectualmente. Tem havido nos últimos anos, sobretudo neste último ano, mas também já houve no governo anterior, um reforço em matéria de profissionais nas áreas da justiça e da investigação. E de meios também. É preciso dizer isto, que é para também não pensar que estamos sempre a dizer mal. Sim. Agora, não foi nem de perto nem de longe o suficiente, e o que falta mesmo é a lei permitir aquilo que eu chamo o confisco prévio, que é... antes do processo terminar, em casos em que haja indícios fortes de atos de corrupção, de branqueamento, de prevaricação, de tráfico de influências, de desvio de dinheiro público, este dinheiro tem que ser retido imediatamente. Tem que ser retido. As pessoas dizem, e depois se ele vier a ser absolvido depois. Muito bem, isso pode acontecer. Mas então também há prisão preventiva. Há pessoas que ficam em prisão preventiva e também podem vir a ser absolvidos depois. E o Estado depois lá estará para cumprir a sua parte. Agora, o que não podemos, porque não é razoável, é deixar 15 anos ou 20 uma pessoa com o seu património. É que as pessoas dizem que eu estou obcecado com o Ricardo Salgado, mas eu nem nunca conheci o Ricardo Salgado. Agora, custa-me um bocadinho alguém ter feito a vida que fez, aparentemente, segundo o que todos vimos e vemos, e aliás já penso que já houve condenações em primeira instância, ter roubado e desviado o que desviou, e vive numa casa que eu tenho a certeza que você nunca vai ter, que eu nunca vou ter, que a maior parte das pessoas que me estão a ver não sonha sequer ter. Eu espero que ele viva, porque eu nunca desejo a morte a ninguém, mas um dia ele morrerá, porque todos acabamos por morrer, e o senhor já tem 70 ou 80 anos. Eu pergunto-me, quando ele chegar ao fim da vida, quando ele chegar ao término da sua vida, ele se olhar para trás vai pensar assim,
compensou ou não compensou? Ele vai dizer que compensou. Então foram 60 anos a viver à grande e à francesa, 2 ou 3 anos num processo, nunca foi parar à prisão, nunca lhe aconteceu nada. É isto que o património dele nunca foi confiscado, vive na mesma casa, no mesmo palácio em Cascais. É isto que eu quero explicar às pessoas. Isto não é uma coisa abstrata, pode mesmo ser feita. Naturalmente temos que ter uma preocupação com as contas públicas, nós não podemos entrar em loucuras. Por isso mesmo no aumento de pensões que nós propusemos para este Orçamento do Estado, o último, nós queríamos fazer um aumento que se focasse, enquanto a esquerda propunha aumentos de 6%, 7%, 8%, assim imediatamente, nós procurámos que este aumento fosse a ter em conta os que têm menos recursos e, portanto, que se focasse primeiro e depois fosse diminuindo à medida que fosse avançando. A AD quis fazer o contrário, que aumentasse mais para quem já tem mais. Sim. Ora, se nós queremos combater a pobreza, nós temos que começar a eliminar este fosso entre os que ganham mais e os que ganham menos. Portanto, nós vamos apresentar um programa responsável, eu quero deixar essa garantia, podemos depois até falar novamente, um programa que seja forte nas pensões, na segurança, nas fronteiras, na saúde, mas ao mesmo tempo que tenha a preocupação de mostrar aos portugueses que vamos ter equilíbrio de contas públicas em 4 anos. E eu também coloco esse objetivo como um dos meus. Só para ainda responder à sua questão da fiscalidade. Há ou não receio destas empresas irem para fora? Eu acho que se as empresas sentirem que Portugal tem, do ponto de vista da burocracia, da justiça e dos recursos humanos, um ambiente forte, não é por ter uma taxa de solidariedade que eles vão embora. A Bulgária tem taxas muito mais baixas do que nós, aliás tem o IRC dos mais baixos do mundo, e não é por isso que é um grande atrativo de empresas. As empresas querem outra coisa também. Estabilidade política. Querem estabilidade política, que Portugal não tem tido. Sim. Querem recursos humanos bons, e aí temos. Eu acho que temos excelentes recursos humanos, excelentes jovens nas universidades. Querem um ambiente desburocratizado, também não temos que fazer por isso. E querem uma justiça que funcione rápido. Não podem ter um litígio com um trabalhador ou com outra empresa e o Tribunal Administrativo demorar 20 anos a tomar uma decisão. Não há empresário que aguente isto. Se isto estiver garantido, nós temos as condições de que as empresas também queiram contribuir para o meio em questão. Eu tenho a certeza que nenhuma empresa internacional que está em Portugal gosta de ver que os pais dos seus colaboradores vivem na miséria e ganham 219 euros ou 270 euros por mês. Querem que vivam bem. Claro. Portanto, também penso que estarão dispostos a contribuir para isso, se sentirem que Portugal vale a pena. É isto que nós não temos mostrado às pessoas, que Portugal vale a pena. Eu quero ser o primeiro-ministro que mostra que Portugal vale a pena, que vale a pena termos um país forte, mas ao mesmo tempo um país que não tenha pobreza. E é nisso que eu me vou empenhar. Sim. Dr. André Ventura, tenho aqui algumas perguntas finais. Apelo à sua capacidade de síntese para respeitar o seu tempo também, que já estamos mesmo a passar o tempo. Eu gostava de lhe fazer algumas perguntas que eventualmente caem no campo da política, e isso não há forma de não as fazer. Eu gostava de lhe perguntar, Marine Le Pen foi condenada a 4 anos de prisão e eu senti alguma indignação da posição que tomou por parte das outras pessoas que diziam que deixou cair, digamos assim, Marine Le Pen, e algumas pessoas que ficaram indignadas porque sentem que a justiça foi politizada. E eu gostava de saber o que é que o Dr. André Ventura sente sobre o assunto e o que é que lhe parece, até enquanto jurista, não é? Eu tive a possibilidade de, nos vários meios de comunicação social, mostrar que é nestes momentos difíceis que se vê a fibra dos políticos. Eu não sou francês, não estou dentro do sistema judicial francês, claro. É-me difícil fazer uma avaliação do processo em si mesmo. Como se fosse cá, teríamos outra avaliação e outro conhecimento. O que eu sei é isto: a justiça não se deve substituir à política, parece-me evidente. Acho um risco, e disse-o ontem também, na NAU, que a justiça começa a decidir que candidatos é que podem avançar e que candidatos é que não podem avançar. A chamada inelegibilidade, ou seja, tu não podes sequer ir a eleições. É perigosíssimo e é um risco que eu disse. Portanto, eu não deixei cair em momento nenhum a Marine Le Pen. Não, foi o que recebi de comentários. Foi o que eu recebi de comentários. Eu próprio recebi. Okay. E eu quero deixar claro que eu acho que os tribunais têm que ter o maior cuidado, e a justiça também, em não se substituir à população e não dizer quem é elegível e quem é que não é elegível. E que isso é um risco para a democracia, que as pessoas sintam que estão a ser abafadas pelo sistema judicial. Esse é o ponto 1. O ponto 2 tem a ver com a questão de fundo do dinheiro público. Se nós queremos ser mesmo o partido anticorrupção, se queremos mesmo ser o partido da transparência, então nós temos que sê-lo quando toca aos nossos amigos e quando toca aos nossos adversários. O que eu disse foi, eu não conheço o processo, mas se for uma questão de desvio de dinheiro público, eu não me candidataria. Porque até limpar o meu nome e até que a minha imagem fique claramente ilibada, não pode haver a suspeita no político, o mais alto cargo da nação. É o mesmo que eu digo para o Luís Montenegro.
e ele nem é acusado ainda de nada. Mas, creio que foi essa comparação que desagradou algumas pessoas. Mas há de facto, embora no caso da Marine Le Pen, o Tribunal deixa até claro que a Marine Le Pen não enriqueceu pessoalmente e não ganhou pessoalmente com isto. Há suspeita de que tenha havido um desvio de dinheiro público para um sistema partidário. Bem ou mal dito, nós temos que ser firmes naquilo que defendemos. E o que eu defendo sempre é, onde há suspeitas de desvio de dinheiro público, não deve haver candidatura, não deve haver participação democrática. Nós temos que ter políticos acima dessa suspeita. Tenho que o dizer quando é aos nossos amigos e quando é aos nossos adversários. Ponto 1. Ponto 2. Porém, há aqui um risco sério, como já se viu no Brasil com a questão do Bolsonaro. E ontem várias pessoas me acusaram porque é que defendeu o Bolsonaro e não defendeu a Marine Le Pen. Sim. Vamos lá ver. Nós estamos a falar de coisas diferentes. Eu não defendi ninguém, para começar, não me cabe a mim fazer essa defesa. Claro está. Sim. Agora, há uma coisa que é evidente. O Bolsonaro está acusado de ter planeado um golpe de Estado e eliminado o Lula da Silva e ter organizado com os militares um presumível golpe às instituições. Quer dizer, a minha pergunta é, se Jair Bolsonaro queria fazer um golpe, porque é que não o fez quando era Presidente da República e era o chefe supremo das Forças Armadas? Porque é que optou por sair do Brasil, ir para os Estados Unidos, ficar nos Estados Unidos 20 ou 30 ou 40 dias, era ali que ia organizar um golpe de Estado? Quer dizer, eu não confio na justiça brasileira. Agora você pode me dizer, mas você não tem que confiar nem que não confiar, eu não sou brasileiro. Eu quis deixar claro que eu não confio na justiça brasileira. Acho que é uma justiça de ad hominem por perseguição. Quer dizer, eu não posso dizer o mesmo da justiça francesa, mas também eu não tenho esse conhecimento de fundo. Sim. O que tenho que dizer é isto: eu acho que quem é suspeito de ter atuado ou desviado dinheiro público não se deve candidatar, porque senão nós corremos o risco de lamear a política a todos os níveis e dá tanto ser tudo igual e já não haver distinção entre uma coisa e outra. Eu quando digo que quero ser o Primeiro-Ministro e o Governo que combate mesmo a corrupção, não é só para os que estão de fora. Aliás, tivemos casos este ano no Chega, que eu também não me furtei a falar sobre eles, que eu olhei para as pessoas cara a cara e disse: tens que sair, não há condições. Alguns custou-me muito, mas disse: tens que sair. Quem mete o país acima disso não pode ter outra opção. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Hoje, eu fiz um post há pouco sobre as bandeiras LGBT. Eu sei que não tem a ver com o que me perguntou, mas lembrei-me disto agora. Porque também tenho amigos que são homossexuais e não gostaram, e até me mandaram há pouco uma mensagem, mas porquê essa perseguição? Isto não tem a ver nem com gostar mais de homossexuais, nem menos de homossexuais. Não me faz sentido que a bandeira LGBTQ mais qualquer coisa esteja a ser hasteada em edifícios públicos. Nós nos edifícios públicos devemos ter a bandeira de Portugal. Não é a bandeira nem dos homossexuais, nem dos heterossexuais, nem dos transexuais, e as pessoas não compreendem, e até tenho amigos, mas isto é um ataque que vocês estão a fazer aos homossexuais. Não é. Agora, ou queremos políticos que são diferentes quando é os amigos e quando é os adversários, ou então o político que eu acho que nós devemos querer é que tem valores, tem posições e é igual quando toca a amigos e quando toca a familiares. Só para terminar, eu disse uma vez isto: a castração química de pedófilos, nem que fosse ao meu pai, eu defenderia a castração química. Porque eu defendo mesmo que um pedófilo deve ser castrado quimicamente, mesmo que isso custasse a alguém da minha família próxima. É este tipo de político que querem ou é um que distingue as coisas entre amigos e adversários? Agora a escolha é das pessoas. Sim. Já ultrapassamos o tempo, eu tenho duas, porque se não houver problema. Eu serei muito rápido. Ok, gostava de fazer aqui mais duas perguntas só e terminamos. Já disse que com Luís Montenegro não faz qualquer tipo de entendimento e de coligação, pelo menos até... A menos que ele dê as explicações cabais do que aconteceu e elas sejam satisfatórias. Sim. Acho que isso é o razoável que deve ser exigido. Sim. Nesse caso, eventualmente, num cenário, não vamos falar de nomes, obviamente, mas num cenário em que o PSD fica em segundo, com uma maioria relativa do Partido Socialista, que assuma a liderança um líder, seja ele quem for, apesar tudo farei para que haja um governo de direita. E era isso que eu gostava de perguntar sobre detalhes desse governo. Exigiria algum ministério específico? Como é que funcionaria? Não é neste momento essa a nossa prioridade. Exigiríamos primeiro que esta maioria se consolidasse, porque como o país todo viu e sabe, neste momento não há essa maioria consolidada no sentido de haver uma estabilidade à direita. Não há. Todas as sondagens mostram, todas mesmo as piores para o Chega, todas as sondagens mostram que haverá uma maioria à direita. Todas, mesmo as que dão vitória ao Partido Socialista, entre Chega e PSD. Isto significa que de uma forma ou de outra terá que haver aqui a responsabilidade dos atores políticos. Nós da nossa parte estamos dispostos a fazer isso. Agora, o PSD tem que fazer o seu trabalho de casa também, e de resto há vários dirigentes do PSD a dizer isso mesmo. O PSD não pode, porque foi o PSD que quis continuar sozinho na governação e continuar sozinho nesta caminhada. Não pode agora vir dizer que foi culpa do Chega. O não foi do Chega, foi do PSD. Portanto, não podemos agora chegar e dizer: pois o Chega não nos deixou governar. Não, o PSD quis governar sozinho e quis aliar-se ao PS no Orçamento do Estado. Portanto, este é o cenário. Mesmo assim, o Chega não
primeiro, nunca viabilizaremos um governo do PS, lamento dizê-lo, e até creio que há bastantes votantes do PS que passaram para o Chega, mas nós não viabilizaremos um governo do PS, quer dizer, o PS tem o pior historial de corrupção no nosso país. Pedro Nuno Santos é um péssimo líder partidário. Eu não compreendo como é que alguém que fez o que fez na TAP consegue ser sequer líder do PS. Ainda hoje fiz um vídeo a dizer isso. O tipo que foi o secretário de Estado das indenizações da TAP, o Hugo Mendes, está nas listas do PS para deputado. O tal que deu a indenização de 500 mil euros a Alexandre Reis. Quer dizer, isto mostra a falta de critério com que Pedro Nuno Santos está. Nós nunca estaremos com o governo do Partido Socialista. Um governo maioria PSD Chega. É possível, o PSD tem que fazer a sua parte, não está em causa aqui. Não estamos na fase de ministérios nem de definição do governo, mas acho que essa maioria depois tem que ser construída e tem que se trabalhar para que haja estabilidade. Nós não podemos andar todos os anos em eleições, o país não aguenta, acho que não é bom para ninguém. Aqui tem que haver responsabilidade de todos, eu também, o Chega também, e eu apelo que isso aconteça depois das eleições de 18 de maio. Para terminar, e lamento já ter ultrapassado o tempo, gostava só de perguntar, diria que é o meu momento Carlos Daniel, como é que se vê daqui a 5, 10 anos e como é que gostaria de ser lembrado? Daqui a 5, 10 anos, bom, eu espero ser Primeiro-Ministro, daqui a 5, não daqui a 10. Talvez menos. Espero nessa altura estar a exercer funções de Primeiro-Ministro. Isso pode acontecer ou não, porque é sempre uma escolha e nós em democracia temos que estar sempre prontos para o juízo das pessoas, não é? Nenhum líder político tem o seu cargo garantido, nem o seu lugar garantido, ela depende sempre do voto, sempre. Isto é como um bocado no futebol, o treinador depende dos resultados, os políticos também, eu não sou diferente. E por isso o que eu espero é estar a exercer essas funções. Se isso não acontecer, e se... enfim, se houver outras decisões, se o país tomar outra decisão, isso chega também a tomar outro caminho. Quer dizer, como é que eu gostaria de ser lembrado? É uma questão difícil, mas gostava de ser lembrado como alguém que primeiro conseguiu ajudar a acabar com o sistema bipartidário de corrupção em Portugal. Corrupção no sentido, agora estou a falar de corrupção política, não é de corrupção económica. Um sistema de conluios de 50 anos, que desde o 25 de Abril se enraizou. Gostava de ser lembrado como alguém, não que derrubou, mas que ajudou a isso, porque eu não me fiz sozinho. Fizemos-lo com milhões, na verdade, de pessoas que nos ajudaram a isso e que estão a ajudar a travar essa luta. Mas também como alguém que, com melhores ou piores resultados, foi firme nas convicções que tinha, mesmo quando isso custa votos. Agora na Madeira tivemos um bom exemplo disso. Nós fomos firmes na luta contra a corrupção, fomos firmes a dizer não ao Miguel Albuquerque e o Chega até, não muito, mas até perdeu votos com isso. Gostava de ser lembrado como um político que pôs as suas convicções acima do cálculo eleitoral, do ganhar mais um voto aqui ou mais um voto ali. Esse era o legado que eu gostaria de deixar e que eu gostaria que o Chega perseguisse sempre. Mesmo quando um dia, porque acontecerá também um dia, que eu deixe de ser presidente do partido. André Ventura, obrigado por me ter recebido, obrigado pelo seu trabalho, sou militante do partido e como te gosto, obrigado pelo seu trabalho e por me receber aqui na Assembleia, que é sempre um gosto vir aqui. Quero agradecer por terem estado desse lado, acho que não será preciso, mas terão as redes do Dr. André Ventura na descrição para poderem consultar, acho que não haverá essa necessidade. Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima.